Enfrentar o ego dói. E dói de uma maneira que ninguém nunca fala. A gente não é preparado para isso. Gente, quando o ego cai, ele não cai em silêncio. Ele cai arranhando, acusando para manter o seu controle. E acolher as sombras dói mais ainda. Porque doeu demais admitir o quanto eu me agarrei nas dores, no vitimismo, para poder sobreviver. Doeu admitir que por muito tempo, para mim, sofrer virou uma identidade. Que reclamar era anestesia. Que chorar, ser agressiva, era a única linguagem que eu conhecia para pedir socorro. Eu chorei. E foram choros intensos, choros que vinham do fundo da alma, sem nome, sem forma, sem fim. Era incompreensível até para mim. Teve dias que afrontar o ego, reconhecer mecanismos negativos, me causaram dores imensuráveis. Gente, a dor da alma dói mais que uma paulada no corpo físico. E teve aqueles dias que levantar da cama pesava demais. Dias que realmente a vontade era não melhorar nada, deixar tudo pra lá. Aquele cansaço de querer controlar tudo, todos, a vida. A única vontade que eu tive muitas vezes era de encerrar tudo. Cancelar a minha existência, parar de sentir, desligar tudo. Estava tudo muito insuportável. E isso, hoje, eu não identifico mais como fraqueza. É o limite do ser humano sendo alcançado. O vitimismo aumenta a nossa dor porque ele promete alívio, mas ele só entrega mais prisão e sofrimento. Ele mantém a ferida aberta. Ele alimenta a narrativa de que a vida tá sempre contra a gente. As pessoas, as situações. E quanto mais a gente acredita nisso, mais sozinhos a gente se encontra imersos nessa história que só existe aqui dentro da nossa cabeça. E o ego, gente, ele se agarra no vitimismo porque ele não sabe existir sem drama, sem culpa, sem alguém pra estar acusando. Mas chega aquele momento que a gente precisa reconhecer que continuar sendo controlado pelo ego, se vitimizando, vai doer mais ainda. Que assumir a nossa própria responsabilidade emocional de tudo que está acontecendo é a única saída para o adomesticamento do ego e para a nossa liberdade interna, mental e emocional. E ótimo, eu entendi isso e aí? Doeu mais ainda. Porque ter que admitir, assumir a minha responsabilidade por algum momento, por alguns bons momentos, parecia que eu estava me culpando por tudo. E, gente, não é se culpar, é se responsabilizar. Eu decido como eu vou pensar agora e a partir desse pensamento equilibrado é que vai vir a ação. E essa ação não é se culpar por isso, não é continuar na vítima, mas numa estrada diferente. É simplesmente parar de fugir, é olhar para nossas próprias sombras, para o que precisa ser acolhido e dizer: eu te vejo. O que você quer me dizer? O que eu preciso entender? Eu não vou mais lutar contra você. Mas também não vou deixar mais que você controle a minha vida. E, gente, pode parecer bobeira, mas todos os momentos que temos esses diálogos internos com a gente e que tomamos decisões importantes, tudo começa a mudar. As respostas começam a vir, você começa a entender o que foi que aconteceu em uma determinada situação, em um determinado momento da sua vida, que te fez e te transformou, te fez acreditar que você é aquela pessoa, que você era daquele jeito, que aquele era o seu caráter. E não é. Colher as sombras não tornou tudo mais leve de imediato. É um percurso, gente, longo, mas ele pode ser mais sereno e menos conturbado. E eu entendi que o objetivo de todo esse percurso, gente, não é iluminar, não é virar luz, é nos tornarmos inteiros, é nos conectarmos com a nossa essência, é entender quem somos e o que estamos fazendo aqui. A dor não some quando o ego cai ou quando ele está ali no caminho do equilíbrio, mas ela vai deixar de ser o caos, ela vai deixar de roubar a sua paz e vai virar um percurso de travessia, tranquilo. E não tô dizendo que essa travessia não vai doer, mas agora é consciente. Porque quando temos que identificar o que precisa melhorar, nós tirar a máscara de quem acreditamos ser por toda a vida não é simples, é doloroso. Mas essa dor agora vai fazer sentido. E quando faz sentido, a gente não se sente uma vítima. E hoje eu consigo identificar todo o percurso, que eu vivi, e que a vontade de encerrar tudo não era o desejo de morrer. Na verdade, era o ego morrendo dentro de mim,
perdendo o controle dele. Foi uma morte, vida dolorosa, mas iniciática. E não é fácil admitir isso, porque assumir a responsabilidade pelo que vivemos dói muito mais do que culpar o mundo, as situações, as pessoas. É muito mais simples e leve dizer que fomos vítimas do destino do que reconhecer onde nos abandonamos, onde resistimos e onde continuamos insistindo. Responsabilidade, como eu já disse, não é culpa, é lucidez. Quando eu parei de me vitimizar, a dor não desapareceu, mas ela deixou de me governar. E assumir as minhas responsabilidades foi o ponto de virada. Não porque eu estava errada, mas porque eu estava finalmente pronta para sair daquela ilusão da vítima. Porque vítimas não prosperam, vítimas não abrem portas, vítimas não realizam os sonhos, os desejos e os projetos de vida. E hoje eu vibro no amor e na felicidade, não porque não existiu dor ou porque nada me toca, mas porque eu aprendi a não fugir dela. Então, com consciência, é entender que o momento a ser vivido é o agora e o que está pedindo precisa ser observado. É só esse equilíbrio que vai trazer a paz, a felicidade e a energia elevada necessária para que finalmente possamos viver a vida que desejamos e que merecemos. A liberdade, ela começa aqui.